Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Que bom, deixa eu me acomodar melhor. Quero logo pedir um feedback a vocês, se vocês estão me vendo, me escutando bem, como é que está? Olá, olá. Olá, boa noite. Oi, Hugo Felipe. Oi, Gabriel. Hoje nossa live vai ser muito boa. Boa noite a todos e a todas. Vamos aproveitar aí os primeiros minutinhos para a gente chamar aqui nossos amigos. Vamos lá, porque vale muito a pena chamar nossos amigos para essa live de hoje, tá? Tema super importante. Eu tô aproveitando aqui, já estou chamando meus amigos e amigas, e aí peço que vocês façam o mesmo. Vamos começar chamando o pessoal, porque olha, nós vamos ter uma live maravilhosa com o Dr. Ademir de Oliveira. Tô aproveitando aqui esse tempinho e tô chamando. Ai, Fábio Júnior de Jaboatão, boa noite a todos. Tem uma excelente live com o Dr. Ademir, muito experiente. Aprendi e aprendo muito com ele. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo, Fábio. Que bom que você está aqui. Gerson, boa noite. Que bom que você está aqui. Cláudio, Fátima, que coisa boa. Hoje realmente é uma live bem especial e eu vou realmente dizer a vocês, vamos ter aí 2 minutinhos para chamarmos nossos amigos. Façam o mesmo. Para quem não sabe, nessa partezinha de baixo tem uma setinha. Quando você clica, aparece todas as pessoas que são os seus amigos no Instagram. Então é só você clicar na bolinha ao lado e enviar o convite. E eu sugiro realmente que vocês o façam, porque a gente tem um tema excelente e, além disso, um tema com um profissional de uma experiência incrível, de um currículo incrível e que tem, sim, muita coisa a trazer de informação. O Fábio está dizendo aqui, competente, sério, honesto, companheiro e um líder nato. E é isso mesmo. Eu fico muito honrada de ter um profissional desse gabarito aqui comigo. Eu estou muito feliz. O Fábio está dizendo que teve a honra de trabalhar com ele em prazeres, né? Que coisa boa. Vamos lá, eu estou aqui aproveitando esses minutinhos e estou chamando meus amigos, porque eu quero muito que as pessoas possam, sim, aproveitar desse momento tão único, tá? Da gente falar de um tema importantíssimo e a gente poder debater sobre ele com a sociedade, mas olha, tendo aí como mestre o Dr. Ademir, né? Delegado do GPCA, e a gente vem com esse tema da violência intrafamiliar. Dr. Ademir já está aqui conosco, eu já vou mandar o convite para ele. Que coisa boa que o senhor já está aqui. Então, eu estava aproveitando e chamando alguns amigos, que é para não perderem essa oportunidade, né? Deixa eu chamar o doutor Ademir. Olha aí, Cláudio dizendo que teve também a honra de trabalhar com ele, que é um delegado super humano, e a gente tem esse histórico, sim, na nossa família. Cláudio trabalhava com ele quando o Arthur nasceu, e foi um momento muito importante. Ele foi de uma humanidade. Doutor, muito boa noite. Que satisfação tê-lo aqui. Eu tenho muita gratidão. O senhor está me vendo, me ouvindo bem? Como é que está aí para o senhor? Estou ouvindo bem, estou vendo.
Tá Tá tudo bem, vendo? estamos prontos para começar. Ao Pronto, seu que comando. maravilha. Olha, meu Deus, eu estou muito honrada em poder ter esse momento com o senhor. Quero agradecer demais. Já tem aqui alguns policiais falando sobre o ser humano que o senhor é, né? E eu, dentro da minha família, eu também tenho essa experiência para passar. Quando o nosso Arthur nasceu, que Cláudio trabalhava com o senhor, e foi um momento assim inesquecível. Sempre que Cláudio fala, ele se emociona, porque o senhor diz, olha, quando a gente faz o bem, a gente nem lembra. Então, certamente, eu acho que o senhor nem lembra. O senhor disse assim, vai resolver. Não se aperreie, vai resolver, vai cuidar do seu filho. E, assim, tu tem 15 anos e jamais esqueceremos o senhor. Jamais. Então, como ser humano, como mãe, como pessoa, eu digo que eu tenho uma gratidão muito grande pelo senhor. E, além do mais, uma grande admiração pelo profissional que o senhor é, né? Eu estou muito honrada de tê-lo aqui. A pessoa chega a ficar nervosa, viu? De estar com o doutor Ademir. Mas boa noite a todos e a todas que estão conosco. Eu quero só falar um pouquinho desse homem que é tão especial, graduado em psicologia e em direito, é especialista em educação, mestre em desenvolvimento social, consumo e cotidiano, e atualmente lotado no GPCA, no DPCA, né? Então, nós vamos hoje vamos conversar sobre um tema que infelizmente é chamado de polêmico, mas ao meu olhar, doutor, esse é um tema que a gente precisa sim debater com a sociedade para que a gente possa diminuir essa violência, esse crime que acontece com tanta frequência e agora, nessa época de pandemia, especificamente, tudo está muito mais difícil. Então, a gente tem um tema que é violência sexual intrafamiliar. Tivemos há pouco um caso, né, que teve aí toda uma repercussão, não foi por menos, mas, infelizmente, isso aí não é um caso isolado, isso é uma realidade. E trazer a doutora Ademir para trazer infelizmente, essa realidade é importante, sim. Às vezes, doutor, eu sou questionada com relação às temáticas da minha live, porque ontem, por exemplo, nós discutimos a intolerância religiosa, né? E às vezes eu sou abordada com relação a esses temas tão impactantes. Mas eu acho que é esse mesmo o objetivo e é esse mesmo o desejo, é de impactar as pessoas, é munir as pessoas de informação, de orientação, para que a gente diminua tanto crime, tanta gente sofrendo por preconceito, pessoas doentes, pessoas se matando pelo preconceito dos outros, pela intolerância dos outros. Eu chamo esses temas das mazelas da sociedade que muitos querem colocar embaixo do tapete. Eu não quero. Eu quero muito que o meu canal seja um canal de voz para que a gente possa trazer, sim, essa realidade que é horrível, mas é real. E que nós, pessoas, nós, enquanto sociedade, nós podemos e devemos, sim, além de ter orientação, tomar uma postura como cidadão, como ser humano, como mãe, como pai. Não é isso, doutor? Então, eu quero deixar o senhor assim, à vontade, porque hoje o que a gente vai ter é uma aula, tá? Eu estou feliz que tem alguns amigos advogados aqui conosco e que eu tenho certeza que estavam ansiosíssimos para poder ouvir sua fala. E eu quero lhe agradecer muito, muito obrigada pelo seu estar aqui. Eu que agradeço, Fabiola. Não é em vão que a gente vem numa sexta-feira à noite falar de um tema tão áspero, não é? Tão pesado, mas como você bem disse, tão presente, não é? Esse exemplo bem recente da menina lá do Espírito Santo vem mostrar essa terrível realidade, né? Que estão sujeitas todas as crianças, todos os adolescentes, e que acontece um número bem maior do que a gente possa imaginar, né? Bom, vamos falar para todos e para todas. Eu me dirijo, com a permissão de todos, não? Mas as
pais, às mães, aos avós, às professoras, profissionais que têm de nós assim, todo respeito, enfim, aquelas pessoas que lidam, que são responsáveis por crianças e adolescentes. Então a nossa fala, a nossa conversa vai ser dirigida especialmente a essas pessoas, mas que, claro, advogados, profissionais do direito, de outras ocupações também, nós vamos, assim, fazer alguma referência, né? Bom, como vamos falar de um tema que eu trabalhei, estudei na minha dissertação de mestrado, que é violência sexual dentro da família, eu, assim, para contextualizar, queria citar o seguinte, que a violência sexual é muito ampla, muito ampla. Então, ela abrange principalmente dois aspectos, né? São os mais importantes daqui da gente salientar, que é a vertente da exploração sexual e a outra que é do abuso sexual. Apenas citando, a gente não vai aprofundar. A exploração sexual se dá quando um indivíduo se vale do corpo de crianças, de adolescentes ou até de pessoas adultas para oferir lucro, ganhar dinheiro, explorando os corpos dessas pessoas. Então a gente tem aí 4 modalidades básicas, que é o turismo sexual, é a pornografia, que é a divulgação de fotos, de imagens de crianças, adolescentes, despidas em poses eróticas e até praticando atos sexuais com adultos. É crime, tudo isso, né? Temos o tráfico de pessoas e temos o mais conhecido deles, que é a prostituição, né? Que é considerada a pior forma de trabalho infantil. Isso tudo visa o quê? Ganhar dinheiro, oferir lucro, né? Explorando essas pessoas numa dessas modalidades. Não vamos falar sobre isso. Mereceria um outro momento, essa conversa que é muito interessante a gente conhecer, né, essa realidade. Nós vamos falar de outra vertente, que é o abuso sexual. Bem mais presente, infelizmente, né, na nossa sociedade, e que abrange todos os aspectos assim, do assédio sexual. Há bem pouco tempo foi muito falado, explorado na imprensa, na mídia de uma maneira geral, os casos que ocorriam aqui, mas principalmente relatados em São Paulo, no Rio de Janeiro, dentro de metrô, onde o indivíduo ficava encostando, esfregando-se em uma mulher, né? Aconteceram muitos casos aqui também, em Recife. Então, e criou-se uma lei em função disso tudo, que é a lei que trata do assédio sexual, que é crime também. Mas o crime, o abuso sexual mais grave é o que se denomina de estupro. Por exemplo, aconteceu com essa menina de 10 anos de idade, né? O estupro, ele caracteriza-se pelo ato sexual cometido contra uma pessoa contra a vontade dessa pessoa. Ou seja, ela não permitiu que fosse tocada, beijada, nenhum ato libidinoso fosse praticado com ela, e ele é praticado com uso de força, de violência, de ameaça para vencer a resistência da vítima. Sobre isso é que nós vamos falar. Assim, só estou fazendo um preâmbulo para a gente entender bem qual o assunto que nós vamos tratar. Esse estupro, Fabiola, ele se dá tanto dentro da família como fora dela. Infelizmente, na nossa experiência do DPCA e os dados que nós coletamos no Brasil todo, ele se mostra muito mais presente dentro da família. A tragédia que isso significa é uma criança que vê no pai, no padrasto, no avô, no tio, como foi esse caso, no irmão, pessoas que estão ali para defendê-la, para lhe dar amor, carinho, proteção. E aquela pessoa passa a ser o seu agressor, o seu algoz. Isso acontece dentro da família e, infelizmente, dos casos registrados, nós temos aí em torno de 70% deles dentro da família. A liderança também é dos pais, ou
ou seja, ele é mais cometido do pai contra a filha biológica mesmo. Mas também acontece, como eu disse, o padrasto, o avô, o tio e até o irmão. Bom, esse é o aspecto que a gente quer falar. Também acontece o estupro fora dessa relação de família. Então, na nossa experiência de cerca de 30 anos nessa área, tanto no judiciário onde eu trabalhei e depois na Polícia Civil, a gente vê acontecer entre professor e aluno. A gente vê acontecer entre médico, pediatra e a criança. E aí vai, porteiro de prédio, motorista de transporte escolar, líder religioso, sejam padres da Igreja Católica, seja das igrejas evangélicas. Eu tenho o Aníbal Bruno, o complexo do Aníbal Bruno hoje tem alguns pastores que cometeram esse crime que é considerado hediondo na nossa legislação, né? E que no caso de ser cometido contra menor de 14 anos, é chamado de estupro de vulnerável. Uma pessoa vulnerável, o menor de 14 anos, e aí a lei prevê uma pena de reclusão, né, regime fechado, que vai até 15 anos, aumentada quando é praticada por pessoa que tem ascendência sobre aquela criança. O caso do pai, do padrasto, do avô, do professor, né, do tio, no caso que hoje está na mídia. Né? Então, esse tipo de crime, ele tem essa peculiaridade. Né? São aquelas pessoas que têm a confiança da criança, têm a confiança da mãe da criança, têm a proximidade dessa criança e, enfim, tem assim, todas as condições objetivas para poder cometer o crime. E aí ele é classificado como um pedófilo. Pedófilo é aquele indivíduo que tem uma preferência sexual por crianças e adolescentes. E aí é terrível constatar que isso acontece desde bebês. Há caso de estupro cometido contra bebês. Casos que a gente tem filmagem de quando a gente apreende essas cenas nos computadores, nos celulares dos pedófilos. Há casos que são cometidos contra bebês, como, por exemplo, sexo oral. Forçar o bebê a praticar um sexo oral contra o indivíduo adulto. E também casos de crianças, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, não há um limite para esse tipo de crime. E, como eu disse, acontece mais dentro da relação familiar. Mas também aquelas pessoas que têm essa relação de confiança. Um professor, olha, você vai desconfiar, por exemplo, do pastor da sua igreja, a igreja que você frequenta, o pai, a mãe, e que tem aquelas reuniões, aqueles grupos de jovens e grupos de crianças com pastores, com pessoas da igreja, e que por vezes acontece de o indivíduo ter a tendência, essa propensão, né, à pedofilia, e diante daquela facilidade que encontra, ele pratica esse crime horrível, hediondo. Esse estupro, Fabíola, é necessário que se diga. Antigamente, o que caracterizava perante o Código Penal a prática do estupro era a penetração. Né? Então, era o sexo, né, onde havia penetração, seja desvirginando a criança, e era necessário que fosse assim para caracterizar o estupro. Com a mudança na legislação, o estupro hoje é entendido como qualquer ato libidinoso em que a vítima é forçada à prática desse ato. Então, por exemplo, a gente pode falar do sexo oral. Qualquer pessoa que obrigue a outra a praticar sexo oral sem que ela queira, usando a força, a violência, a grave ameaça, estará praticando o estupro, tanto quanto se houver a penetração, né? A relação
pênis-vagina. Então, é necessário que se entenda bem esse aspecto, porque muitas vezes a pessoa diz, não, eu só fiz, por exemplo, palpar o seio da criança, da adolescente, da criança. Eu só fiz passar a mão sobre a vagina da criança. Se fez isso, cometeu o estupro, né? E está sujeito às penas da lei. Tá? Então, como é esse momento é um momento de informação, né? De, digamos assim, de deixar as pessoas que elas conheçam esse tipo de relação, para dois motivos: para que se possa prevenir, para evitar que esse tipo de coisa aconteça com sua criança, na maioria das vezes do sexo feminino, mas também meninos são vítimas dessa violência, é que a gente vem trazer essa mensagem. E como se daria essa constatação? É quase impossível a gente não fazer, Fabíola, uma referência a esse caso recente da menina de 10 anos. Sim. Muita gente se pergunta, muita gente diz, olha, mas aconteceu desde que ela tinha 6 anos, por que ela não falou antes? Eu já trabalhei em inúmeros casos em que a pessoa foi vítima da violência sexual durante anos e só veio revelar depois de adulta. Por quê? Porque existe o medo. O medo é muito forte. Eu já trabalhei no caso de uma criança de 7 anos de idade que houve uma denúncia de que ela estava sendo estuprada pelo padrasto, e no curso da investigação, ouvindo a criança e tudo, ela revelou que ele dizia que mataria o irmão dela, de apenas 2 anos de idade, caso ela falasse para alguém sobre aquilo. Essa criança passou alguns anos nesse clima de medo, né, intenso, e sofrendo a violência sexual, e não falou. Provavelmente foi o que aconteceu também com essa menina de 10 anos de idade, da do Espírito Santo. Porque o medo é muito grande. Você imagina um indivíduo adulto, uma criança de 6 anos, 7 anos, não é? A força física, ela acreditar que ele possa matar a mãe, matar o pai, o irmão, se ela revelar aquilo que ele diz que é um segredo entre eles. Mas aí você pergunta, e por quê? E como é que a gente pode saber que uma criança está sendo vítima da violência? Né? Era essa a minha primeira pergunta ao senhor. Pois é. Veja só, Fabíola, existem alguns sinais. Né? Vamos supor, né, o que acontece com mais frequência, essa criança é ameaçada. Se você falar para alguém, vai acontecer tal coisa. Eu lhe mato, por exemplo. Mato sua mãe, veja que terror. Né? Então, essa criança vai passar a ser uma criança que vai apresentar uma mudança brusca de comportamento. Tá? Ela vai apresentar sinais psicológicos. Medo. Ela vai passar a desenvolver, por exemplo, distúrbio de sono. Acorda durante a noite chorando. Acorda na madrugada, sai do seu quarto, vai para o quarto da mãe. Vai apresentar mudança no comportamento na escola. Infelizmente, agora na pandemia isso não vai aparecer. Mas na escola ela vai passar, por exemplo, a ter um rendimento escolar diminuído. Ela vai se afastar do convívio das outras crianças na hora do recreio. Ela vai ter medo de estar sozinho com o adulto. Mas o sinal mais importante é essa mudança de comportamento. Ninguém muda de comportamento de uma hora para outra sem que haja um motivo forte. Então, quando a gente observa, assim, também tem os sinais físicos, esses os mais evidentes, né? Como, por exemplo, marcas pelo corpo da criança. Marcas que se repetem, né? E ela pode dizer, não, foi uma queda, e depois diz que caiu da bicicleta e tal, mas aí fica se repetindo, e isso é uma evidência forte. O mais forte sinal de natureza física foi o que aconteceu com essa criança, que era o fato dela vir a engravidar. Mas veja, antes de engravidar, claro, houve a relação sexual, houve rompimento de ímen. Então você imagine o pênis de um homem adulto e uma criança, a vagina de uma criança de 9, 10 anos de idade. Houve certamente um sangramento, um intenso sangramento,
E, infelizmente, assim, a gente não conhece bem o caso, não pode afirmar, mas a gente percebe que houve, assim, digamos, uma desatenção, uma invigilância por parte da mãe, do avô, parece que era criado com os avós. Enfim, o sinal mais evidente, que é o físico, não foi percebido e só veio à tona porque houve a gravidez. A gente vê, se não houvesse a gravidez, isso estaria no anonimato. Exatamente. Essas violências estariam acontecendo e a gente não sabia de nada disso. Mas certamente essa criança, essa menina, deu sinais. Todos esses sinais que eu falei, de comportamento, do medo de ficar diante de pessoas adultas, do medo, por exemplo, de quando estava com outros adultos, esse tio aparecia. Faltou o olhar mais vigilante, mais atento das pessoas para perceber que ela estava passando por essa situação. Ela certamente não revelou para ninguém. E o sinal, a evidência, aí não daria mais para esconder, foi a gravidez, né? O crescimento da barriga e tal, e veio a perceber. Mas é preciso estar atento a esses sinais, né? Olha, de repente, minha filha tira 9, 10, 8,5 nas matérias da escola, aí baixou para 7, baixou para 5, para 6, olha, ninguém fica, entre aspas, burro, desatento, seja o que for, de uma hora para outra. Isso é consequência da ameaça, do medo, do clima que essa criança vive, que não permite a ela assimilar aqueles ensinamentos da escola, e isso vai se refletir na caderneta escolar, né, nas suas notas, na avaliação. Então, isso é um sinal. E se ao lado desse sinal ela aparece marca na região genital, nos seios, isso você soma as duas coisas e vê que tem alguma coisa de errado aí que aponta para essa possível violência sexual. Então, atenção, pais, mães, avós, educadores, pessoal da área de saúde, isso pode ser indicativo de uma violência sexual. E aí o que fazer? Né? A primeira pergunta é: como detectar que a criança possa estar sendo vítima dessa violência? E aí vem esses sinais a que eu me referi. E aí o que fazer? Conversar com a criança. Eu queria só fazer um comentário com relação a isso, que essa aula que o senhor está dando, que eu acho que é de grande relevância também, é essa questão da mudança de comportamento, que muitos pais e familiares começam a dizer: ai, fulaninha está tão mal criada, fulaninha está tão chata. Não acontece, doutor? Aí essa menina só vive agora dentro do quarto, né? Então, eu queria dar só esse adentro, que eu acho que é importante a gente falar também. Aquela coisa do pai, da mãe, da família tá dizendo que a menina tá chata, ou o menino, né? Tá chato, tá calado, não fala com ninguém, não quer estar com a família. Ai, esse menino tá muito chato. Eu acho que isso também a gente precisa refletir sobre esse julgamento que a gente faz dos nossos filhos, né, doutor? Muito bem pensado, muito bem colocado, Fabiola. O que eu chamo a atenção é que é preciso que haja mais de um sinal. Tá? Essa questão, por exemplo, da transição da idade de criança para adolescente, tem alguns aspectos que se assemelham com o que você falou, não é? Então fica mais ali voltada para o computador, para o celular e tal. Até aí, não há muita coisa, mas acende uma certa luz, pelo menos amarela, ainda vermelha. E aí a gente vai buscar outros indicadores, né? Os sinais físicos, eles ficam mais evidentes quando é uma criança, que a mãe dá banho, a mãe troca de roupa da criança, então fica mais fácil verificar. Mas mesmo numa idade em que ele já tem uma certa autonomia de banhar-se sozinho, de trocar de roupa, prestem atenção. Conversem com a professora, tá? Uma das pessoas mais próximas das crianças, mais do que os adolescentes, mais das crianças, é a tia, né? Aquela pessoa carinhosa. Ela percebe essa mudança, ela conhece seus
30 alunos, né? E percebe quando a criança está mudando. Então, uma conversa com a professora pode ajudar bastante. Muitos dos casos que chegam até a DPCA são levados pela professora, que percebeu a mudança de comportamento na sala de aula, o rendimento escolar, o afastamento, né? Uma criança que era expansiva, conversava muito com as professoras, com os colegas, e passa a se retrair. É um sinal bastante forte, né? Então, estar atento a isso e a outra coisa, o que fazer? Primeiro que tudo, conversa com a criança. Tá? Não é uma conversa de recriminar, de culpar, mas uma conversa de o que é que está acontecendo? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Tá? E constatada esse primeiro momento que a gente chama tecnicamente de revelação. O que é revelação? É quando a criança, adolescente, vítima da violência sexual, fala para alguém o que está acontecendo. Revela para a mãe, para o pai, quando logicamente não é ele o abusador, para a professora, para a tia, para a médica. Ela faz essa revelação, vencendo o medo, vencendo a angústia. Ela fala para essa pessoa o que está acontecendo com ela. Isso a gente chama da revelação. E o passo seguinte é denunciar. Você agora já sabe que a criança, o adolescente, está sofrendo um abuso sexual. Então denuncie. Se for aqui em Recife, vá à nossa delegacia do DPCA, ali na Madalena. Se for nas outras cidades, em Jaboatão e Paulista, também tem delegacia do DPCA. Vá até lá. Se for em qualquer outra cidade onde não haja delegacia do DPCA, vá à delegacia local. Tá? Nesses espaços na delegacia, acontece uma coisa muito importante, Fabíola, que eu queria chamar bem a atenção, frisar bem. Lá, a criança vai ser ouvida, não por mim, não por um delegado, mas por uma pessoa treinada para ouvir essa criança de forma a não revitimizá-la. São pessoas que estudaram, fizeram o curso de escuta especializada, e isso é feito de uma forma individualizada, só essa técnica e a criança na sala, e aí ela vai colher da criança todas as informações, todos os detalhes necessários para que tenha início o trabalho de investigação policial, que depois vai continuar na fase de justiça. Então começa aí a importância da denúncia. Às vezes você é um vizinho, ouve a criança chorar à noite, você tem desconfia que está acontecendo alguma coisa, que está havendo uma violência contra aquela criança e não quer denunciar. Eu não quero me envolver com isso. Olha, denunciar implica em duas coisas importantíssimas. Primeiro, vai cessar a violência. Quando o caso chega na delegacia, se tomam algumas providências, como, por exemplo, aí, com a autorização do juiz, o afastamento do indivíduo de casa, em alguns casos, já a prisão dele, né, havendo provas suficientes, como a ouvida da criança, o exame do IML, que é feito lá no Instituto de Medicina Legal, o chamado exame sexológico. Então, a partir daí, já se obteve um grande resultado, que é a violência cessou. Ele não vai continuar. Vamos voltar ao caso da menina. É quase impossível fugir disso. A menina tem 10 anos. Suponha que aos 6 anos de idade, aos 7 anos de idade, alguém tivesse denunciado isso. Exatamente. A violência teria cessado. E veja, e essa coisa terrível, que é uma gravidez nessa idade, não teria acontecido. Não teria acontecido. Então, possivelmente, Fabíola, hoje deve ter uma ou mais pessoas que estão se perguntando, puxa, se eu tivesse denunciado, isso não tinha acontecido, né? Então não vamos deixar para que aconteça, para que isso aconteça, esse remorso, essa... Denuncie. Você tem conhecimento do caso, denuncie. Para isso, a gente indica 2 canais. Você tem o Disque 100, que é uma ligação gratuita, você chega lá em qualquer telefone, 100, e você denuncia. E não se identifica.
Você Exatamente. diz, olha, Ciclo, a, né? a menina se chama fulana, o abusador você diz quem é, o endereço é esse, acontece em tal lugar, acontece na escola, acontece na igreja e tal, e em momento algum você se identifica, e seu telefone não fica gravado lá, de jeito nenhum. Isso funciona em Brasília e ele manda para a cidade, para a delegacia da cidade onde isso está acontecendo. Se for aqui em Recife, vai para o DPCA. Mas se não for, vai para a delegacia local. E aí o que é que a gente faz? Chama a mãe com a criança para conversarmos e a criança é ouvida da forma que eu falei, individualmente, com a pessoa preparada para isso, inclusive são mulheres que fazem esse tipo de coisa, de abordagem, que facilita, né, a comunicação, a confiança, e aí se inicia todo o processo de investigação. E em Recife, sendo em Recife, pode-se fazer também de forma anônima pelo 3184-3579. 3184-3579, que é o nosso telefone de denúncia do DPCA, também preservando a identidade do denunciante. Então, voltando um pouquinho, duas coisas positivas acontecem quando você denuncia. Primeiro, basta para a violência contra aquela criança. E a outra coisa é que o pedófilo, o abusador sexual, ele tem uma compulsão, uma coisa que ele não consegue controlar. Ele está fazendo isso com aquela criança e pode fazer com outras. Eu tenho inúmeros casos de pessoas, inclusive depois da prisão, passaram vários anos presos e quando saíram da cadeia, né, que não cura ninguém, bem, a cadeia é punição, né? Quando saíram de lá, voltaram a praticar o estupro. Então você evita que aquela criança continue sendo estuprada, né, abusada sexualmente, e evita que essa pessoa venha cometer o crime contra as outras pessoas na medida em que ele será preso, né, mediante a condenação ou por prisão preventiva. São esses dois aspectos importantíssimos do dever que eu acho de cidadão. É uma verdadeira caridade que você faz ajudando aquela criança. Imagina uma criança de 6 anos de idade passando por aquela situação de extrema violência. Eu tenho casos de ato sexual mesmo, de rompimento de ímen nessa faixa de idade. A gente não sabe nesse caso se essa relação sexual aconteceu quando ela tinha 9, 10 anos de idade, pode ter acontecido desde os 6. Normalmente, o pedófilo, ele não comete assim, o ato sexual, né, a cópula sexual assim chamada, logo no início. Ele começa com outros atos libidinosos. Beija a boca da criança, pratica sexo oral com a criança, manipula os órgãos genitais da criança e só depois é que vem, e não havendo assim nenhuma denúncia, ele vai avançando até chegar, né, a esse ato. Então, nós não sabemos, no caso dessa menina, durante os 4 anos em que ela foi estuprada, em que momento começou a haver o ato sexual propriamente dito. O fato é que ela engravidou aos 10, mas não quer dizer que tenha acontecido só aos 10, pode ter sido antes. Então, a nossa mensagem mais forte, Fabíola, fica nesse sentido. Se você souber, denuncie. E não tenha medo de fazê-lo, porque você não vai aparecer. Nesses telefones que eu falei, você faz de forma anônima, a gente nunca sabe quem foi que denunciou. Mas essa pessoa cometeu um verdadeiro ato de caridade, né? Fez bastar a violência. Exatamente. Doutor, a gente tem alguns comentários aqui que é muito importante. Vamos a eles. Que você possa falar. Eu não consigo ler, não. Mas eu vou ler. A gente fica compenetrado, vai lá. Deixa comigo. O Cláudio, ele vem trazendo realmente uma fala de grande importância, que é para falar da relevância do trabalho da polícia. Esse trabalho, essa repressão que é feito contra esses crimes. Porque, infelizmente, a nossa sociedade está tão incrédula na polícia, né, que é um grande erro e um grande lamento isso. Mas, primeiro, destacar esse trabalho qualificado
do DPCA, né? Olha aí, é um trabalho multidisciplinar, com psicólogo, enfim. Muito bom essa fala de Cláudio. E tem uma fala aqui que eu também quero ler para o senhor. Deixa eu voltar aqui. Teve uma colega, sim, Cláudia. Cláudia, ela é de Poção, aqui de Pernambuco. Ela fala também da criança assustada, né, como sendo um dos sinais, que, né, um dos start que pode Perfeito. abrir os nossos olhos, né? Não é isso? Uhum. E Yasmin, ela trouxe também uma pauta, que inclusive estava aqui anotadinha para eu falar com o senhor, é sobre a coisa que os jovens, as crianças, elas têm essa necessidade muito grande de falar sobre sexualidade, sobre sexo em geral, dentro da escola, não é? É um lugar que elas gostam de falar. E Yasmin, ela traz a importância da educação sexual. Aí, mais uma Deixa eu falar um pouquinho. Isso aí, Sim. não deixar passar em branco esse comentário da Yasmin, não. Você levantou um aspecto importantíssimo. Infelizmente, por questões religiosas, por questões morais, etc., há quem resista a essa questão da educação sexual. Não tem nenhum fundamento esse tipo de coisa, de não querer que as escolas... Olha, a escola é um local de aprendizagem escolar para as ciências e para a vida. Então, você falar sobre sexualidade com crianças, você com adolescentes, né? Você falar sobre não só violência sexual, mas veja, tudo de uma maneira geral. Por exemplo, você falar com uma pessoa que está entrando na adolescência, que está tendo os seus primeiros ciclos menstruais, o que é isso, o que isso representa, o que muda na vida da pessoa, mas também prevenir, aí com uma linguagem mais lúdica, mais voltada para a criança, dizer a ela que o corpo dela não pode ser invadido por um adulto, que determinadas partes do corpo podem ser tocadas. Sabe por quê, Fabiola? Porque se um indivíduo com essa tendência pedófilo pega uma criança de 3 anos de idade, digamos que ele é parente, tio, por exemplo, coloca no colo, ele fica com o pênis ereto, a criança em cima, e ela não sabe que aquilo está acontecendo. Ele pega, apalpa os seios, apalpa a vagina da criança, mas aquilo, ela não distingue o que é carinho do assédio sexual, do ato libidinoso. Então, ele está cometendo aquele indivíduo, ele fica excitado diante daquela criança, até de beijar a criança, e ela não sabe, para ela é um carinho, né? Então, essa questão que a Yasmin levantou muito bem é importantíssima. Escola é lugar de aprendizado para as ciências, né, para as matemáticas e tudo mais, mas para a vida também. E a sexualidade faz parte da vida de todos nós. Então, o local para iniciar essa aprendizagem é a escola. Claro que em casa também, sempre o papel dos pais, né? Mas é importantíssimo que haja também essa educação sexual nas escolas. Olha, doutor, é uma aula, viu? Eu não tive uma aula dessa em 5 anos da faculdade. É uma aula, eu estou assim... Ai, que maravilha! Um outro comentário da Daniele, que ela diz o seguinte, que inclusive a melhor parte desse trabalho, viu? São esses comentários, a riqueza está aí. Vamos lá. Isso mesmo. Pronto. A Daniela, ela diz o seguinte, que inclusive há crianças que identificam maior abertura de falar sobre o assunto sexual nas escolas com os amigos e os professores. E é uma verdade. Mas essa conversa, essa informal com os amigos, ela pode ter, assim, digamos, equívocos, né? Ensinamentos, digamos assim, que não são corretos. Então, seria preciso que ela partisse da professora. Daniele, você levantou um assunto aí importantíssimo. Sim. Essas conversas entre coleguinhas, mas veja, se eu tenho 10 anos e meus colegas têm 10 anos,
pouco, quase nada sabemos. Vamos dizer as nossas impressões, o que a gente ouviu e tal. E às vezes isso não é correto. Então teria que ter formalmente na grade curricular, né, no currículo da escola, esse momento de os professores abordarem o tema da sexualidade com crianças e adolescentes. Naturalmente usando a linguagem adequada, a faixa de idade. Né? Parabéns pelo comentário, Daniela. É essa abordagem profissional que a gente defende, né? Porque a conversinha, que isso aí realmente é fato, né? É onde a gente começa a falar sobre sexo, é na escola com os coleguinhas, né? Isso. Mas só que se a gente já tem lá na escola uma orientação profissional adequada à minha idade, essa conversinha talvez nem aconteça, porque eu já tenho esse aprendizado com relação a isso. E, sinceramente, a sua fala com relação à importância da família passar para essa criança o entendimento de que o corpo é seu e que ninguém mexe no seu corpo. Doutor, olha, eu queria poder estar... Eu gostaria de estar agora em pé e aplaudindo, porque é isso que a gente quer trazer à sociedade, é isso que a gente quer trazer às pessoas. Excelente explanação. Eu tenho, Fabíola, deixa eu só complementando o que você está dizendo. Sim. Eu tenho, assim, nos meus estudos, nesse momento aqui, o aparelho celular está em cima de uns 12 livros sobre esse assunto. Eu tenho bem mais, porque, como eu disse, eu fiz um mestrado, estudei bastante, estudo, né? Da minha formação de psicologia, de direito. Eu tenho uma série de filmes sobre violência sexual. Filmes, por exemplo, eu tenho um deles que é muito bom, que eu uso muito nas palestras, que é de uma criança que é vítima de violência sexual e passa todo esse aspecto do medo, da angústia, do sentimento de culpa, que também está presente na criança que é abusada, e como ela revela, como a professora descobre e traz à tona essa realidade. Eu não sei assim como passar agora, mas depois eu passo para você o nome lá pelo WhatsApp, o nome. Por favor. Aliás, eu passo por e-mail para você o filminho. Ele é com uns 20 minutos. Muito interessante. Ele é, inclusive, desafiador. Você apresenta o motivador, melhor dizendo, apresenta o filme e, em seguida, faz a palestra, a discussão, responde as perguntas. É muito interessante. Perfeito. Eu tenho vários filmes dessa natureza, uns voltados mais para criança, como esse que eu me referi, mas outros para adultos também. Eu vou passar por seu e-mail essa relação de filmes. E aí você repassa para quem tiver interesse de ouvir. Muito interessante. E eu fico aqui com um compromisso. Inclusive, nas nossas mídias, tem um espaçozinho que é dicas de leitura. E eu vou colocar lá essas dicas do doutor Ademir. Perfeito. O senhor falou em palestra e o Cláudio ele trouxe essa pergunta. Se ainda existem as palestras da DPCA nas escolas? Ainda existem, doutor? Olha, existem. Logicamente que agora, durante esse tempo de pandemia, já durante 5 meses, estão suspensas como toda atividade que envolve aglomeração de pessoas. Mas nós temos lá uma unidade com profissionais que fazem, dentre outras coisas, basicamente isso. Palestras nas escolas, com temas diversos. Tem a violência sexual, tem o Estatuto da Criança e Adolescente, tem a questão das drogas, tem a questão seríssima, né, que valeria um outro momento, uma outra conversa, que é a questão da gravidez precoce. Né? Sim. Isso é um problema gravíssimo, e agora se a gente ficar atento aí aos comentários, às estatísticas sobre o caso dessa menina, a gente vai ver que, infelizmente, isso acontece com muita frequência. Para falar a verdade, em toda a minha experiência de policial e no judiciário, digamos assim, o recorde foi um caso de uma menina que engravidou aos 11 anos de idade. Esse caso recente foi aos 10. Mas é, infelizmente, comum acontecer gravidez aos 11, 12, 13 anos de idade, ou seja, quase que uma criança tendo outra criança. Mas aí, como a lei considera que 12 anos já é adolescente, então é a gravidez precoce. Numa das escolas que eu estava palestrando para professores, eles disseram que naquela escola
que havia problemas com traficantes de drogas, etc. Então, mas o problema maior era que as meninas com 13, 14 anos de idade estavam engravidando. Então, essa questão de como prevenir, não se trata de fazer um discurso assim, moral, de controlar, digamos, a sexualidade das adolescentes. Eu me refiro, volto um pouco ao início da nossa conversa, para dizer que o sexo praticado com adolescente de até 13 anos de idade, ainda que ele consinta, é considerado estupro de vulnerável, cuja pena vai até os 15 anos de reclusão. Mas na legislação brasileira, a adolescente, o adolescente, a partir dos 14 anos de idade, ele pode fazer uso do corpo da maneira que entender. Então, ele pode manter relações sexuais com adolescentes, com homens adultos, independente do estado civil desse homem, tudo, ele não estará cometendo crime se aquela adolescente consentir no ato sexual. Então, a gente não vai fazer nenhum discurso assim moralista. Então, com 15 anos você não pode ter relações sexuais, fica difícil fazer isso. Mas o que é que se pode fazer? Diante de uma coisa que é inevitável, preparar essa adolescente, e aí volta um pouco para aquela questão que a Yasmin levantou, que é a educação sexual. Dentre os aspectos da educação sexual, olha, a menina com 15 anos de idade quer manter relações sexuais com o namorado, e ninguém vai impedir, né? Não há como fazer isso, e nem se deve. E aí, mas o que é que precisa? Tomar as devidas precauções em dois aspectos. Nas doenças sexualmente transmissíveis, que deve se evitar, e os meios contraceptivos. Né? O uso do preservativo é um deles, é o mais comum. Então, orientar nesse sentido. Olha, você pretende ter uma vida sexual adulta já aos 14, aos 15 anos de idade, ok, é uma decisão sua. Agora, tome cuidado para uma gravidez indesejada, para uma doença sexualmente transmissível, a mais grave delas é a AIDS, né? Foi muito debatido, mas ainda está aí presente. Sim. Então, a orientação sexual nas escolas se daria também em função dessa realidade que é a gravidez precoce, a gravidez na adolescência. Doutor Ademir, olha, eu estou muito, muito, muito feliz com essa aula. Que aula! Infelizmente, a gente já estamos nos nossos minutos finais. Eu quero muito pedir que o senhor faça as suas considerações finais a essa verdadeira aula que tivemos agora, né? Que maravilha, viu? Fabíola, eu agradeço a você pela oportunidade. Como eu lhe disse, eu tenho exatos 32 anos de atuação nessa área, desde o tempo que trabalhei no judiciário e agora mais 23 anos como delegado de polícia civil. Já me deparei com inúmeras situações envolvendo essa violência sexual, como eu disse, casos com bebês. Olha, são coisas inimagináveis. Se eu disser, por exemplo, a você que eu já atuei no caso em que um indivíduo estuprou a própria filha e ela engravidou dele. Nasceu uma menina, neta desse indivíduo, e quando ainda ela era criança, esse indivíduo estuprou a criança que era filha e neta ao mesmo tempo. Oh, meu Deus! Se eu lhe disser que já atuei em casos em que o pediatra dava um sonífero, alguma coisa entorpecente à criança que ele estava atendendo e abusava sexualmente dela, de várias crianças. Então, são coisas que a gente vê na prática, na realidade, mas que precisa talvez de um caso como dessa menina do Espírito Santo para que se chame a atenção da população. O abuso sexual, eu gostaria de frisar bem, ele pode acontecer com qualquer criança, de qualquer idade, de qualquer família, de qualquer credo religioso, de qualquer classe social. Sim. Maioria das vezes acontece nas classes menos favorecidas, nas populações periféricas, né? E que até a questão da moradia influencia. Você imagina uns barracos onde só existe um vão e onde dorme o pai, a mãe e os filhos.
né? Ele propicia, não quer dizer que isso vai levar a que aconteça a violência sexual. Propicia condições para isso. Imagine um indivíduo que companheiro ou casado com a mulher, que a mulher trabalha, ele não trabalha, fica em casa cuidando das crianças. Então são fatores que, se houver uma tendência à pedofilia desse indivíduo, esses fatores vão facilitar que aquele crime aconteça. Então, como mensagem final, o que, que a gente deixa? Né? Assim, até tomando um preceito bíblico que se aplica na nossa vida. Vigiai. Vigiai e orai. Se não tem a fé, né? Se não profere nenhuma religião, mas vigiai. Sempre. Sempre. Eu tive uma lição fantástica há muitos anos de um psicólogo que disse que a mãe deve ser como uma galinha, essa galinha caipira, que tem os filhinhos, né, os pintinhos. Eu não sei se vocês... Isso é mais na realidade do interior. Tente um adulto pegar um pintinho daquele, se aproximar e veja qual é a reação da galinha. Eu já vi isso acontecer, porque eu fui no bairro de Jipió, onde eu fui criança e tudo, a gente tinha esse tipo de coisa, né? Então, se você tentar pegar, se aproximar daquele pintinho, ela se arma toda e vai para cima de você. Então, essa lição eu jamais esqueço. Então, estar atento. Não, porque ele é o padrasto, ele é o avô, então está fora, assim, da desconfiança. Não está, e os números mostram, a realidade mostra, a mais recente dessa menina era um tio. Você não desconfia do tio. Mas, infelizmente, é preciso vigiar. E esse vigiar, estar atento a esses sinais que eu falei, é você conversar com seu filho, com sua filha, saber como foi seu dia e tal, e ter com ele esse canal aberto que possa possibilitar que, se isso vier a acontecer, ou se alguém tentar fazer alguma coisa, ela possa ir ao pai e à mãe e dizer, né? Então isso facilita bastante, bastante. Doutor, muito agradecimento. Olhe, o que tem aqui de palmas e parabéns a sua aula, que foi uma aula que tivemos agora, não é brincadeira, viu? De fato, uma excelente aula, uma linguagem absolutamente direta. As perguntas que eu tinha para fazer nem precisei, porque o senhor falou de todas elas. Eu só tenho muito a agradecer e vou abusar do pedido. Vou lhe pedir, sim, que voltemos com uma outra live que a gente possa falar da gravidez na adolescência. Eu quero muito pedir ao senhor que o senhor tenha um tempinho para mim, para que a gente possa abordar esse tema aqui. Eu tenho dito sempre que as minhas mídias têm sido um espaço de voz e de temas que a gente precisa, sim, dialogar com a sociedade, né? Então, fica já o meu pedido e meu agradecimento. Deixar um grande beijo a todos que estiveram, todos e todas que estiveram conosco. Doutor Aldemir, olha, muita gratidão, grande honra. Boa noite, obrigada demais. Olha, palmas para o senhor, aplausos mesmo. Boa noite, Fabiola. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. Um grande beijo.